uma bomba agora no caso Henri. Atenção, Brasil, vazaram agora há pouco trechos iniciais do que teria sido dito pela irmã do vereador Jairinho à polícia. É isso que vocês estão ouvindo a partir de agora. Segundo as primeiras informações, dão conta de que a entrevista da irmã de Jairinho, o depoimento da irmã de Jairinho à polícia teria complicado a situação do vereador. Inclusive, no meio dessa entrevista, ela diz que nem tudo que a babá afirmou à polícia sobre a conversa com ela é verdade. Portanto, nós estamos diante agora do mistério que cresce em torno da morte do menino Henri. Primeiro, a Thalita, que é, portanto, irmã do vereador Jairinho, aquela moça que aparece de carro, inclusive, levando a Monique e levando o Jairinho, a mesma moça, por sinal, aliás, estou tentando falar com ela, Thalita, acho importante você se manifestar, ok? Aqui, tudo que está sendo dito é de acordo com as primeiras informações. Como é uma bomba muito grande que estourou agora, e vai estourar uma outra maior ainda já já, na reportagem especial do Roberto Cabrini, eu acho que é importante a Thalita se manifestar. Olha aquela imagem lá, tá vendo, do carro? Dentro desse carro é a Thalita, irmã do vereador, levando tanto ele quanto a Monique para casa, que não foi informada à polícia, onde eles seriam presos pouco tempo depois. Agora, atenção, Brasil. O que foi relatado pela Thalita ontem, pode recuperar inclusive a imagem da Thalita deixando a delegacia. O que a Thalita contou para a polícia é que, primeiro, o irmão contou uma história. Quando ela pergunta para o Jairinho, ô Jairinho, irmão, o que aconteceu com o Henri? Já era sabido dentro da família, pelo menos do vereador, de parte do vereador, que o Henri, como muitas crianças, se recusava a aceitar a relação dos dois. Adriana Rezende, estava difícil para o Henri aceitar a nova família. Estava difícil para o Henri, obviamente, como qualquer outra criança de 4 anos de idade, que conviveu sempre com o pai que ele amava, o seu Leniel, conviver com o padrasto. Portanto, essa peça estranha acaba fazendo com que Henri mudasse de comportamento e ficasse com um comportamento um pouquinho violento de criança, né? Ou seja, é violento que eu digo de birra, de ciúmes da mãe, algo que é totalmente aceitável numa criança de 4 anos. Mas já se sabe agora, Adriana Rezende, por meio desse depoimento, qual era o motivo que o Henri não aceitava o padrasto junto com a mãe dele. Ciúmes, coisa de criança, completamente normal, Adriana Rezende. Pois é, Bate. Inclusive, no depoimento prestado aqui à polícia, a Thalita, irmã do vereador Jairinho, disse que soube da Monique que ela levava o garoto a um psicólogo exatamente porque ele não aceitava esse relacionamento. Esse depoimento, o teor dele foi divulgado agora há pouco e traz informações bastante conflitantes entre o que disse a própria babá, a Tainá Ferreira. A irmã do vereador disse que a Tainá não disse para ela em momento nenhum que o garoto era agredido, nem mesmo relatou que o garoto havia ficado trancado no quarto com o irmão e que ela nunca soube de qualquer outra agressão praticada por Jairinho contra qualquer outra criança. A Thalita disse ainda que ela foi procurada pelo advogado André França para que então entrasse em contato com a babá e a empregada doméstica ouvida ontem, a Leila Rosângela. Ele então teria pedido a Thalita para que entrasse em contato com as duas. Ela então fez esse meio campo e teria sido o advogado que teria então orientado as duas para prestar, combinando aí uma versão no primeiro depoimento que elas prestaram então à polícia. A Thalita disse ainda que ela fez aniversário no dia 8 de março, mesmo dia da morte do garoto, e que não houve comemoração de aniversário. Portanto, são relatos
contraditórios ao que a babá, a Tainá Ferreira, disse à polícia aqui anteontem, num depoimento bastante longo. Então, esse depoimento da Thalita surgiu agora há pouco, a polícia divulgou parte desse depoimento e ele traz mais conflitos, depoimentos contraditórios do que a gente sabia até agora, Bate. Pois é, aí, Adriana Rezende, ela pergunta pro irmão, ô Jairo, me conta uma coisa, Jairo. Isso aconteceu agora, tá, gente? O vazamento foi agora. Ô, Jairo, me conta uma coisa. O que aconteceu com o Henri, Jairo? Eu te conheço, somos de sangue. Sou tua irmã, Jairo. Conta pra mim o que aconteceu. E o Jairo diz, ô, Thalita, passou mal e morreu. Isso a Thalita contando pra polícia. Aí, segundo a Thalita, ela começa a achar estranho. Porque, para e passo, as notícias iam sendo ventiladas na televisão, o Jairinho ia mudando a versão. Oi? Calcula para mim, Rafa, por favor. Veja só. A verdade, ela tem uma versão só. Se eu contar para Adriana, se a Adriana Rezende contar aqui nesse programa como ela me conheceu, ela vai sempre falar a mesma coisa. Encontrei o Bate no elevador da Record do Rio de Janeiro, nos cumprimentamos, foi o nosso primeiro contato. Vai ser da mesma forma. Se essa é a verdade, ela sempre vai contar da mesma forma. Ela pode se enganar de vez em quando a cor de gravata que eu estava usando, eu posso me enganar a cor do óculos que a Adriana estava usando, mas a verdade, ela só tem um lado. E quem conta a verdade uma vez, vai contar a verdade todas as vezes em que for perguntada, a não ser que você tenha interesse de mentir. Então o Jairinho começa a ter informações que estão sendo vazadas pela polícia, né? E vazadas na mídia, e começa também a mudar a história. De repente, o que era o garoto passou mal, ele muda a versão e diz para a irmã, Adriana Rezende, que na verdade foi um acidente. Não é que ele passou mal, ele caiu da cama, ele tropeçou e caiu da cama, tropeçou e morreu, não é isso? Isso, Bate. Ele disse, inclusive, para a irmã que apenas que o Henrique havia passado mal e quando o laudo da necrópsia foi divulgado, ele disse então que o garoto havia caído da cama. Pelo menos foi isso que a irmã contou aqui ontem aos investigadores. Muito bem. E ela disse também o seguinte, que quando vazou o que tem no laudo do exame de necrópsia, ou seja, quando vazou a informação do que os legistas viram no corpo da criança, até então, Adriana Rezende, você há de se lembrar, esse caso não é que o menino morreu e 2 dias depois a gente já estava trabalhando em cima desse assunto, buscando justiça nesse assunto. Não, eu acho que da morte do menino até a polícia começar, vir à tona esse escândalo, foram muitos dias. Então foram muitos dias de vazamento de informações e a Thalita disse que a cada informação nova ela ia perguntando para o irmão e que ele foi mudando as versões. Ela pode estar encarando isso como, ele mudou a versão, não que ele mudou a versão porque ele queria mentir para mim. Ele mudou a versão porque ele me dava, na verdade, novos elementos. Mas, pelo que eu entendo agora, a polícia está tendo esse depoimento da irmã como algo que compromete a situação do Jairinho. E todo mundo estava achando que a irmã ia lá para defender com unhas e dentes o cara. Até porque ela não é testemunha, ela é considerada informante. Aí perguntaram também para ela, Adriana Rezende, o seguinte. Vem cá, Você foi informada sobre as agressões que o Henri sofria? Vem para mim, por favor. E eu, para refrescar a memória de todos nós, que até porque a gente não é robô, refrescar a memória da Adriana Rezende, a minha, de todos nós que estamos acompanhando esse caso, a babá disse que se sentou ao chão na casa do coronel, junto com a menina, junto com a Thalita, e a Thalita falou assim, conta o que você sabe. E a babá disse que contou sobre as agressões. Eu falei sobre as agressões. E aí a Thalita teria interrompido, menos é mais. Não queira ser juíza do caso do meu irmão.
E aí, quando a polícia pergunta qual foi o teor da conversa da Thalita com a babá, a Thalita disse que não. Ela disse que não, Adriana Rezende. Ela falou para o delegado que não sabia de nada de agressão, que a babá não falou nada de agressão para ela. Que não sabia da agressão ao garoto e nem de qualquer outra criança. Inclusive negou que tenha havido uma festa de aniversário que a babá teria sentado no chão ali, como a gente relatou ontem, para poder dizer para ela o que acontecia dentro do apartamento. Ela nega isso, disse que quando esse laudo da necrópsia ele foi revelado, ela indagou novamente o irmão, que confirmou aquela versão que ele já vinha apresentando, que o garoto havia caído da cama. E quando perguntada se havia também perguntado a Monique o que tinha acontecido, ela disse que não, simplesmente acreditou na versão do irmão. Agora, um outro detalhe importante. Vocês que estão sintonizando aqui a Record viram que nós, chegamos num ponto efervescente dessa história e logo a seguir eu já vou colocar aqui a entrevista de Roberto Cabrini, uma reportagem especial com uma testemunha do caso que só vai falar para a polícia amanhã. Mas o Cabrini, como sempre, larga na frente, já conversou antes. Aí é o seguinte, quem mandou a Thalita, Adriana Rezende, que já teve acesso a essa parte vazada, quem mandou a Thalita conversar com a faxineira Leila e quem mandou a Thalita conversar com a babá? Você sabe me dizer, Adriana Rezende? Sim, segundo a Thalita, ela foi procurada pelo advogado, O advogado que pediu para que ela intermediasse essa conversa entre a babá e a empregada, tanto que elas depois foram ao escritório do advogado André França. Então ela jogou um pouco essa responsabilidade para o advogado, dessa combinação aí de versões para que ninguém caísse em contradição. Exatamente isso, Adriana Rezende, muito bem. E há uma outra informação importante, vocês se lembram de que a divulgação, a história é de que a própria Thalita fez uma festa de aniversário assim que o menino morreu. E que o Jairinho foi visto nessa festa de aniversário. O aniversário dela foi 8 de março. Ela disse que não houve comemoração nenhuma. Mas tem gente que estava dentro dessa festa e que afirma ter conversado com ele sobre a morte. O que nós entendemos... O que foi? Vem para mim aqui que eu vou pegar meu celular, por favor. O que nós entendemos sobre essa declaração é a seguinte. Que, ao falar para o delegado que o irmão estava mudando a versão, é lógico que vai complicar a vida dele. Óbvio que vai complicar. Quem tem a verdade vai mudar a versão? Olha aqui. Comparece nesta delegacia, atendendo à intimação do delegado de polícia que preside o inquérito, a irmã do investigado. Perguntada, coloca aqui, por favor, a foto da irmã e agora o Henri, por favor. Perguntada sobre quando conheceu Monique, disse que, pelo que se recorda, foi em novembro. Caramba, é tão recente assim o relacionamento deles? Tá só desde novembro? Caramba, não sabia não. Só desde novembro os dois juntos? E a moça já estava assim, apaixonada? Coceira na mão. Que a declarante afirma que já conhecia Monique de vista, porém jamais tinha tido qualquer contato. Que quando a polícia pergunta à irmã de Jairinho sobre o relacionamento de Jairinho e Monique, a irmã do Jairinho diz, olha, eu sou bem distante desse relacionamento, bem distante. Eu tenho um filho pequeno, que é sobrinho do Jairinho, esse meu filho demanda muita atenção, portanto, eu não tenho como ficar tão a par da relação amorosa do meu irmão com essa moça.
Que perguntada se chegou a visitar Monique e Jairinho, que moravam lá num condomínio famoso do Rio de Janeiro, a Thalita diz que sim. Que por 3 vezes, até que é bastante, né? De novembro, na pandemia ainda, de novembro até agora, 3 vezes ela esteve lá na casa do Jairinho. Que perguntada se já viu ou se soube de qualquer briga entre Jairinho e Monique, a Thalita diz que sabia, mas na visão da irmã do Jairinho, todos os desentendimentos entre o Jairinho e a Monique eram normais, desentendimento de casal normal, desavença de casal. Que perguntada se Jairinho comentou com Thalita sobre Henry, ela diz que não, que o Jairinho nunca comentou absolutamente nada sobre o Henry. Porém, a Monique chegou a comentar com a cunhada que estava levando o Henry até o psicólogo porque o Henry estava com dificuldade de aceitar o relacionamento dos dois. E ela vendo que o Henry estava com dificuldade de aceitar esse relacionamento, ela leva ao psicólogo. Que perguntada. Bom esse delegado, hein? Delegado porreta. Vai lá e chama, pergunta, interroga, tem dúvida, chama quem pode estar mentindo, ele vai pra cima. Que perguntada se já viu Jairinho e Henry juntos? Ela diz que sim, poucas vezes, porém nunca viu nada de anormal. O delegado então pergunta, escuta, ô Thalita, no carnaval desse ano, você passou o carnaval com Jairinho e Monique? Ela diz que sim, que passou o carnaval com o Jairinho, com a Monique, em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. Ô Thalita, você viu alguma anormalidade no em Mangaratiba, no carnaval, né? Lembrando que pouco tempo depois do Henry ter apanhado e mancado, você viu alguma briga deles? A Thalita diz que soube que houve uma briga deles. O Jairinho cogitou, inclusive, não ir mais para a praia com a Monique, porém, no dia seguinte, apareceu lá na casa de Monique. E aí resolveram ir para a praia. Tá aí impresso? Mais fácil, né? Vou até aqui. Obrigado. Que perguntada como soube da morte de Henry, a declarante diz que o Jairinho ligou para sua mãe, ou seja, para mãe dos dois, por volta das 5 da manhã, no dia 8 de março. Sendo que a Thalita falou com o Jairinho horas depois da criança ter morrido. Horas depois, não, minutos depois do óbito ter sido decretado. Que Jairinho, por telefone, parecia angustiado. Bom, até aí, parecendo angustiado, pode ser tanto por estar angustiado porque a criança morreu e ele amava, ou ele pode estar também angustiado porque sabe que fez bobagem. Né? Que a polícia diz que foi isso, inclusive. Que no hospital foi o pai, o coronel, e o marido dela, né? O cunhado, marido da Thalita, os dois foram até o hospital onde o menino morreu. Respectivamente, o coronel Jairo e o Júlio. Que o marido, portanto, cunhado da Monique e do Jairinho, voltaram antes e o Jairinho foi para casa da Monique. Que o Henry morreu no dia do aniversário da tia, no dia do aniversário da Thalita. A Thalita faz questão de registrar que, ao contrário do que está sendo divulgado, não houve, prestem atenção, a Thalita diz que não houve comemoração de seu aniversário. Que perguntada se indagou ao irmão que havia ocorrido, ela diz que sim. Bom, também é óbvio, né? Óbvio. Alguém liga para você e diz, uma criança de 4 anos morreu? Você vai falar, como assim morreu? Tá louco? Morreu do quê? E Jairinho lhe respondeu que não sabe o que aconteceu, pois estava dormindo. Olha, ele disse que estava dormindo. Que Jairinho lhe disse apenas que Henry passou mal,
Então o Henri passou mal, eles levam para o hospital e o Henri morreu. Mas depois, prestem atenção que a gente está chegando na parte que complica a situação do Jairinho. Que depois, quando o conteúdo do laudo do IML veio a público pela imprensa, o Jairinho lhe disse que acredita que tenha sido uma queda. Porém, reafirmou que estava dormindo e que não sabe ao certo o que aconteceu. Bem, aqui, embora a polícia tenha registrado isso como algo comprometedor para o Jairinho, o fato dele estar mudando o depoimento, ele está dizendo para a irmã que o menino passou mal, que todos sabem que a criança passou mal, mas não sabe, naquele caso, passou mal como? Passou mal do quê? Daí depois que o exame do IML vem a público, ele diz, olha, pelo que está falando aí no exame do IML, ele deve ter caído da cama. Que perguntada se indagou a Monique sobre a morte de Henri, bem como o que poderia ter ocasionado a morte, respondeu que não perguntou a Monique. Que perguntada se em algum momento alguém lhe relatou algum evento envolvendo agressões praticadas por Jairinho contra a criança, ela disse que não. Mas nessa entrevista fala que sim, não é, Rafa? Não é nessa entrevista que diz que a ex-namorada fala que ele bateu em quem, nela ou na criança? Passa o TP para mim, por favor. Podem ajudar a traçar o perfil do vereador. Débora decide quebrar o silêncio, dá detalhes das agressões sofridas por ela e pelo filho, pelo Jairinho. Rafael. Essa testemunha, pelo que eu estou entendendo aqui, vou ver na matéria do Cabrini, que vai começar agora, tá dizendo que ela e o filhinho de 2 anos apanharam do Jairinho, não é isso? Vê direitinho para mim. É isso, né? É isso. Aqui, produção da nossa Jennifer de Campos, a nossa produtora, é isso? Obrigado aí, Jennifer, nossa da chefia de reportagem. Obrigado. Que perguntada se em algum momento alguém lhe relatou algum evento envolvendo agressões praticadas por Jairinho contra a criança, disse que não. Mas daqui a pouco vai ter a mãe de uma criança dizendo que ele já bateu na criança. Que perguntada sobre quem pediu para ela entrasse em contato com a babá, diz que foi Dr. André França Barreto. Volto a dizer que o escritório diz que sempre agiu pautado em ética. Que perguntada se falou com Rosângela a respeito dos fatos apurados, a declarante disse que apenas possivelmente ela seria chamada para depor. Que perguntada se conversou com Tainá a respeito, a declarante deseja registrar que conhece a Tainá há 10 anos, aproximadamente, que tem bastante intimidade com ela. Que inclusive foi a declarante quem contou a Tainá sobre o falecimento de Henri. Que Thalita afirma que conversou com a babá a respeito, que a Thalita afirma que perguntou para a babá se ela tinha visto alguma normalidade, sendo que Tainá falou para a declarante que nunca tinha visto nada de anormal, nenhum evento estranho. Mas a babá diz que sim, que falou para a cunhada da Monique do Jairinho, para a irmã do Jairinho, que sim, que via coisa normal, que a coisa anormal. Que, entretanto, o doutor André, advogado, informou a Thalita que haveria no escritório, nesta ocasião, uma movimentação deles com pessoas do convívio para gravar e enviar vídeos em defesa de Jairinho e Monique.